Graça e paz, irmãos. Boa noite. Irmãos, vamos estar tratando sobre família, e aí eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37. Como nós estamos no mês da família, então eu quero aplicar esse início da história de José ao seio de nossas famílias. O que a gente mais vai encontrar aqui nessa história é perdão e providência para o cumprimento dos propósitos. E eu quero aplicar isso ao seio da família, já que esse é um contexto também muito evidente na história de José. Vamos ler esse texto com atenção, do versículo 1 até o 11, Gênesis 37, capítulo 37, do versículo 1 até o 11. Ok? Joia? Vamos fazer essa leitura então. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no campo, no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda o mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Nós temos a alegria e o privilégio de, nessa noite, nos debruçarmos sobre ela com atenção, para que o Senhor nos fale ao coração e para que as devidas lições que o Senhor preparou para cada um de nós, devido às nossas circunstâncias particulares de vida e de família, que só o Senhor conhece tão bem, sejam atendidas. Que o Senhor nos traga luz, que o Senhor nos traga discernimento, que o Senhor nos traga, Deus, o melhor entendimento dos teus princípios, para que eles sejam aplicados de maneira fiel aos nossos dias, de forma espontânea e muito dedicada, para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro do Gênesis é o livro dos começos, como a própria palavra sugere. Mas nós temos um personagem aqui que é central com relação aos demais que aqui são tratados de maneira distinta. José. No primeiro capítulo, na primeira parte do livro, nós temos os começos, até o capítulo 12, quando começa a história de Abraão. Daí para frente, nós temos a história dos outros patriarcas também, Isaac e Jacó, que é a terceira parte, e a quarta parte do livro, que trata do capítulo 37 até o 50, é a história justamente de José. A história dos patriarcas é muito importante, mas a de José se torna um tanto mais destacada pelo motivo de
na tipologia bíblica, ele ser um tipo de Cristo quase que perfeito, em razão da sua vida e da sua obra. Então, na tipologia bíblica, a ideia é que o tipo ele representa, ele prefigura, ele aponta para o antitipo, para aquele que é a substância, para aquele que é a essência. E José vem a ser essa representação muito bem destacada da pessoa do Senhor Jesus. Para que os irmãos tenham uma noção disso, tem aqui um paralelo entre José e Jesus com 17 partes em que as suas histórias elas estão assim muito sincronizadas em relação aos acontecimentos e às suas posturas de caráter. 17 também é um número que o ministério de José começa propriamente, ou pelo menos quando ele começa a se destacar e nas páginas da Escritura começa a ter alguma representação. Pois bem, acompanhem comigo rapidamente, irmãos, e eu vou dar sequência a essa introdução, ainda tratando de alguns assuntos que serão tratados, destacados. Veja bem, primeiro, seus pais o amavam profundamente. Segundo, foram pastores do rebanho de seus pais. Depois, enviados pelos pais aos irmãos. Depois, odiado pelos irmãos. Outros tramam prejudicá-los. Foram tentados, foram levados ao Egito, suas vestes lhes foram tiradas, foram vendidos pelo preço de um escravo, foram acorrentados, foram acusados falsamente, foram colocados com outros 2 prisioneiros, um dos quais foi salvo e outro perdido. Ambos tinham 30 anos de idade no início de seu reconhecimento público. Exaltados depois do sofrimento, perdoaram os que lhe haviam feito mal, salvaram sua nação. O que as pessoas fizeram para prejudicá-los, Deus converteu em algo bom. Então, no tema dessa mensagem, nós temos 2 elementos muito destacados. Primeiro, a providência de Deus. E segundo, o perdão que José concede àqueles que lhes fizeram mal. Irmãos, esses 2 elementos também são características fundamentais, básicas em nossas vidas cristãs. A confiança na providência de Deus, independente do que nos aconteça, e a condição de sermos perdoadores também, independente do agravo ou do sofrimento que tenhamos sofrido. A questão aqui, então, é que José, ele é alguém que sempre perguntava o que farei agora e não por que isso me aconteceu. Nunca uma postura lamentosa, mas sempre uma postura abnegada e mesmo entregue à confiança plena de que Deus tinha um propósito a realizar naquela sua trajetória, independente do que estava ali acontecendo. A partir de então, irmãos, eu quero que a gente compreenda também algumas circunstâncias com relação ao seio de nossas famílias, porque esse é o contexto mais evidente nessa primeira parte da história de José. José trava lutas familiares em razão de ter uma família bastante ampla, o que era uma característica mais comum há anos atrás e hoje não tanto. Porém, além do nosso núcleo familiar, nós temos também os nossos parentes. E eu quero que em todo tempo os irmãos consigam ter aqui o entendimento de que estamos falando do seio de nossas famílias, nossos núcleos familiares e também da nossa parentela, para que isso lhe faça sentido e com certeza o Espírito Santo vai lhe aplicar ao coração e lhe fazer ter lições preciosas que devem ser vividas de maneira muito consistente para a glória de Deus. Então vamos lá, irmãos. De olho no texto, com muita atenção, por gentileza. O capítulo 37 começa falando de Jacó e diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Essa expressão ela conclui de forma geográfica uma mudança de acontecimentos. A partir de então, é importante destacar que Esaú, que era o irmão gêmeo de Jacó, ele estava prosperando em outras terras. Ele estava, assim, desenvolvendo bem aquilo que estava sob a sua responsabilidade. E ao que parece, irmãos, nós estamos encontrando aqui um paradoxo. Porque a bênção da primogenitura estava sobre a vida de Jacó e não sobre a vida de Esaú. Porém, até essa parte da história, Jacó com a sua família eram nômades, seminômades ou peregrinos. Eles ainda não tinham prosperado em uma terra. Aquilo que Deus disse ainda não tinha se cumprido. Então, irmãos, é certo que 2 coisas precisam ficar claras aqui. Às vezes, por não estarmos vivendo aquilo que sonhamos ou aquilo que Deus disse que faria em nossas vidas,
possamos nós esmurecer, ou possamos nós deixar de considerar, ou até mesmo esquecer aquilo que Deus nos falou. Isso não era o que tinha acontecido com Jacó, mesmo porque existem dois motivos principais pelos quais esse povo tinha se tornado peregrino ou seminômade. Primeiro é que Deus preza muito pela essência do seu povo. O pacto não permitia nenhum tipo de mixigenação, isso era, eles não podiam se relacionar de forma direta, familiar, construindo genealogias ou tradições com outros povos que não fossem o povo que Deus separou. Isso foi o que aconteceu com os descendentes de Esaú, mas não com o de Jacó. Então, veja como no meio da tormenta, no meio de dificuldades, ou no meio de situações incertas, Deus consegue transformar o seu propósito e mesmo dar cumprimento cabal àquilo que a sua providência, de forma delineadamente meticulosa, alcança. Isso se dá, irmãos, porque quando as famílias tiveram dissensões, isso contribuiu para que José alcançasse os seus propósitos. E quando o povo saiu dessa terra de peregrinações, eles estavam saindo de um lugar muito corrompido. Os cananeus eram um povo muito corrompido e eles tinham certa facilidade em se assemelhar a outros povos. Então Deus estava preservando o seu povo de mixigenações e estava também dando cumprimento por meio dos conflitos familiares ao propósito que ele tinha para a vida de José. Pense bem e vamos concluir comigo. Se os irmãos de José não tivessem feito o que fizeram, José, por esse viés, por esse caminho, não teria alcançado os propósitos de Deus. Então, muitas vezes, as dores que nós passamos, os sofrimentos que nós passamos, as angústias que nós passamos, traições e até mesmo injustiças, contribuem para o bom propósito de Deus. Foi assim na vida de José. Tenham certeza que também é assim na minha e na sua vida. Agora, isso serve, meus irmãos, para aqueles que têm os seus olhos voltados para a providência divina. Isso serve para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que não esmurecem, para aqueles que sabem e não se deixam de maneira nenhuma desconfiar de que Deus tem o pleno controle de cada detalhe de nossa situação. Então, irmãos, é assim que está José. Por razão disso, a história segue dizendo que estas gerações, sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. É interessante aqui destacar que os filhos de Bila e Zilpa são as duas servas das verdadeiras mulheres que Jacó tinha. A primeira Lia e a segunda Raquel, a quem ele amava, de quem José era filho. Bila tinha os seus filhos, que eram Dan e Naftali, e os filhos de Zilpa eram Gade e Asser. Apesar de eles terem recebido bênçãos de Jacó e terem sido, desses quatro, as tribos de Israel, as 12 tribos também foram formadas, mas na verdade eles não eram rapazes até essa fase de boa índole. E em razão disso, o texto continua dizendo que no versículo 3, ainda no 2, acompanhe, José trazia más notícias deles a seu pai. Irmãos, pensemos bem agora no seio de nossas famílias. Muitas vezes nós temos problemas e nós temos situações mesmo de incertezas, dores, má comunicação ou corrupções internas que corroem paulatinamente a saúde da família. Quando o texto diz que José trazia más notícias a seu pai deles, isso fica claro para nós que certamente a responsabilidade de um profeta é muito diferente da responsabilidade daquele que busca agradar a todos. O profeta fala em nome de Deus e não mede as consequências da sua atitude em razão da fidelidade e do compromisso que ele tem com a verdade. Se os irmãos de José desobedeciam, eram rebeldes, o texto não relata, ou faziam qualquer coisa que corrompesse a boa comunicação que eles deveriam ter com o seu pai e a reverência, José estava ali para então confrontar isso e levar a causa a quem era de direito. Muitas vezes, no seio de nossas famílias, alguns problemas surgem e nós o omitimos. Muitas vezes, em razão de não termos a responsabilidade última, alguns problemas aparecem às nossas vistas e nós não agimos de forma preventiva. Algumas vezes também, nós somos impactados por situações difíceis de lidar, desgastantes e até mesmo dolorosas, e nos esquivamos.
esta não é a postura de quem se preocupa com a família. A postura de quem se preocupa com a família e age tanto preventiva quanto remediativamente é atacar, confrontar um problema, seja de forma direta ou indireta, mas nunca se esquivar, mas nunca se omitir, mas nunca deixar de ter responsabilidade com aquilo que aconteceu de errado. José tinha essa postura e isso lhe causava, de verdade, mais dores do que ele poderia imaginar nesse momento. A postura de José dava-se para entender como um rapaz ingênuo, já que ele tinha apenas 17 anos. E essa ingenuidade talvez o atrapalhava. Na sequência do texto, a gente vai entender isso melhor. Veja que no versículo 4, o texto diz: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Talvez a gente pense assim que os irmãos de José não mataram ele porque tiveram medo ou porque, de alguma forma, lhes faltou a oportunidade. E é isso mesmo. Essa situação deixa bem claro. Os irmãos de José não podiam lhe suportar. Meus irmãos, sabem situações que às vezes nós enfrentamos, onde a gente não consegue mais olhar bem na face do outro, porque a situação para nós é tão indigesta, ou a lembrança que a pessoa nos causa é tão sofrível, que a gente não consegue digerir a situação. Esse tipo de circunstância nos arremete a uma sentença. Nessa hora, nós somos réus do juízo. Os irmãos de José só não mataram ele nessa situação em que não lhe podiam falar pacificamente. Primeiro, porque tinham medo da reprimenda. E segundo, porque lhes faltava oportunidade. Mas mais para frente, eles o tentaram e só não puderam pela intercessão de um irmão. Quando isso acontece, meus irmãos, saibamos nós. Os 10 mandamentos nos falam, Juliano já deixou muito claro aqui, o não assassinarás, certamente ele recai sobre a vida daquele que corta relações com um familiar de forma totalmente indistinta. Eu digo isso porque, irmãos, o texto mais para frente vai dizer que é réu do juízo aquele que odeia o seu irmão. E os irmãos de José o odiavam. A expectativa de quem odeia é cortar relações, e a palavra morte significa separação. Quando a gente corta a separação com alguém, quando a gente corta os laços, quando a gente se opõe de maneira tão efusiva contra uma pessoa, é certo que nós somos dessa forma réu do juízo. Porque o texto bíblico nos diz que Deus não nos fez para termos relações cortadas, relações quebradas por motivos frívolos, fortuitos, que não tenham validade e nem peso. Então, essa situação já coloca em xeque o caráter dos irmãos de José. Eles não suportavam José, eles não conseguiam ver José e nem lhe falar, nem dar as horas, como se diz, de maneira nenhuma. O texto então vai dizendo, teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Então José já era odiado. José já era desprezado, José já era tido como um alvo a ser eliminado, e mesmo assim, em meio a essa circunstância, a essa atmosfera, ele conta o seu sonho, e era um sonho muito característico a seus irmãos. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui também que eu acredito piamente que Deus nos fala através dos sonhos. E é preciso estarmos muito atentos, porque na história de José, pares de sonhos confirmaram os propósitos de Deus. Relembremos nós. Primeiro, essa experiência de sonho. Esse é o primeiro sonho que José tem, relatado pela Escritura. Mas mais para frente, José tem um outro sonho que confirma esse sonho. Então, certamente, haveria ali um destaque de que a providência de Deus se inclinaria em fazer cumprir aquele sonho. E quando nós somos comunicados daquilo que Deus fará, a nossa responsabilidade é cooperar. E o texto bíblico também diz que nós somos cooperadores da causa de Deus. E José talvez não entendia isso muito bem, mas é certo que na segunda oportunidade, circunstância essa que o seu pai inclusive confirma e considera, guarda no coração, ali nós estávamos tendo uma certeza de que Deus cumpriria esse sonho na vida de José. Curiosamente, pela perseguição tão desenfreada, tão intensa que os seus irmãos tinham e a sede em terminar com a sua vida. Nesse momento, irmãos, precisamos nos lembrar também do segundo par de sonhos que interferem na vida de José. Quando José está na prisão, tanto o carcereiro, tanto o copeiro, como o administrador, tanto o copeiro como o padeiro, o copeiro, o administrador e o padeiro, cozinheiro da casa do faraó, eles têm um sonho.
e José interpreta os dois sonhos. Da forma que José os interpreta, assim acontece. São dois pares de sonhos que também transferem José de lugar, porque naquela oportunidade José foi a outro patamar. Ele pediu para que se lembrasse dele aquele que saía da prisão, mas ele não se lembrou na ocasião que José queria. Mas no tempo oportuno, no tempo da providência, no tempo que Deus separou, ele se lembrou e José foi liberto da prisão, direto para a presença de Faraó. Na oportunidade que José está diante de Faraó, mais dois sonhos transformam a sua trajetória e a sua etapa, mudando as circunstâncias da sua vida. José interpreta os sonhos de Faraó e naquela oportunidade se torna o vizir do Egito, ou seja, o governador, aquele que estaria abaixo somente apenas do Faraó. A história de José é fantástica, irmãos, e ela certamente não vai caber no nosso texto de agora. Mas eu estou dando essas referências para que os irmãos saibam, quando os irmãos, de alguma forma, perceberem que Deus está lhes falando através dos sonhos, busquem mais intensamente entender qual é a mensagem que Deus está tratando. Porque quando Deus confirma um propósito, quando Deus confirma uma direção, certamente Ele quer que nós nos movamos de acordo com a nossa responsabilidade para dar cumprimento à sua vontade e para sermos coparticipantes da confirmação dos seus propósitos. E quando Deus sabe que a gente entendeu alguma coisa, nós nos tornamos ainda mais responsáveis por fazermos aquilo acontecer. Daqui por diante, irmãos, eu espero que Deus possa lhes visitar com clareza, com discernimento, com profundidade, para que nós entendamos que a batalha espiritual ela se dá muitas vezes quando nós não estamos até conscientes. Deus nos envia mensagens e Deus permite que o inimigo também nos envie mensagens. Pesadelos também podem representar alguma coisa, desde que eles não contrariem a palavra de Deus e não nos façam sair dos propósitos que Deus tem para nós. Isso requer muito discernimento. Foi assim na vida de José, pode ser assim na minha e na sua. O texto segue então, irmãos, tratando dessa realidade. E quando José conta esse sonho, os seus irmãos ainda lhes passam a odiar, como o texto diz, ainda mais. Odiaram-no e não podiam falar pacificamente. Depois que José contou o sonho, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. O texto então diz que José começa a contar. A forma que José conta, a maneira que José se expressa, incomoda os seus irmãos. E o verso 7 diz: eis que estávamos atando molhos, ou a sua versão pode dizer feixes. Molhos no meio do campo. E aqui, irmãos, o entendimento é que esses feixes ou esses molhos eram de trigos. O trigo também simboliza de forma característica a providência de Deus. E veja que era isso exatamente o que estava no contexto da vida de José. Estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho, ou ao meu feixe. Ora, esse sonho aqui, ele é quase dado. Esse sonho aqui, ele quase não requer interpretação. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos do auxílio de pessoas que possam nos ajudar. E muitas vezes a gente precisa de um tempo de oração, de consagração, para entender aquilo que Deus está nos dizendo, de forma enigmática. E Deus faz isso justamente para ver se nós estamos comprometidos com a sua vontade e inteirados de querer saber qual é o seu propósito. Deus não se esconde de nós, mas também Deus não se revela de qualquer forma. É preciso haver busca, é preciso haver entrega, é preciso haver constância, é preciso haver intensidade, é preciso haver disciplina, é preciso haver esmero para compreender a vontade de Deus. Nesse caso foi muito simples. Quando José falou, seus irmãos já entenderam, e José certamente ele tinha uma previsão do que seria, porque o sonho era muito claro, e os irmãos também o considerem. Depois, o texto diz: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras, pela maneira como os irmãos lhe falam, é compreensível que eles já estavam tendo algum tipo de interpretação. Tu, pois, deveras, reinarás sobre nós, tu, deveras, terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. A forma que José contava, ingênua, talvez descuidada, despertava ainda mais o interesse dos irmãos dele de lhe darem cabo da vida. Porque era destacado já há muito que José era o filho preferido. Ocasião essa que causa conflito inevitavelmente no seio da família, irmãos. Os seios da família, eles podem ser sim desgastados por ocasiões de predileção. É certo que uma família com muitos filhos, ela naturalmente vai sofrer de conflitos.
As pessoas são diferentes, cabeças diferentes, ainda com a mesma cultura, ainda com a mesma formação, mas, como nos diz o poeta, cada cabeça é um mundo, e para a gente se relacionar de forma amigável, respeitosa, reverente com os nossos familiares, dá trabalho, não é uma coisa pré-formada e não acontece de maneira espontânea. Precisa haver uma predisposição, precisa haver uma organização, precisa haver uma conduta, um código de conduta que nos ajude a lidar com isso, senão, certamente, nós estaremos vulneráveis aos pequenos e aos grandes problemas que os conflitos interpessoais podem gerar. Percebam vocês que alguém muito destacado com relação a isso é o próprio Jó. A Bíblia diz que Jó reunia os seus filhos, dava banquetes, e isso certamente não era algo inoportuno. Jó fazia isso para que ele pudesse costurar a unidade no seio da sua família. Quem tem muitos filhos sabe que os problemas em potenciais podem ser muitos. E consanguinidade, de forma natural, não geram laços de intimidade. É preciso haver congregamento, é preciso haver intencionalidade, é preciso haver estratégia, é preciso haver constância para que a família possa desfrutar de um ambiente seguro, saudável e confiante. Bom, Jó entendia isso e, repetindo um padrão anterior, Jacó não entendia. Tanto não entendia porque Abraão preferia a Isaac do que a Ismael. E, na ocasião em que Isaac, ou Israel, no caso Jacó, tem a oportunidade de fazer diferente, ele faz igual. Lembre que Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. A sua mãe lhe preferia, mas o seu pai preferia o seu irmão. E esse tipo de situação, por não ser tratada, veio sendo desembocada nas próximas gerações. Irmãos, é preciso deixar bem destacado aqui. Talvez alguns dos problemas que nós enfrentamos hoje foram problemas que vieram já de gerações passadas. E eu quero frisar bem isso. Eu não acredito em maldições hereditárias. Não acredito. Mas existem, sim, problemas que, maltratados ou ignorados, podem estar trazendo consequências em nossas vidas até os dias de hoje. É necessário, então, irmãos, que nós compreendamos que aqui, como aconteceu na vida de Jacó e na vida de José, por consequência, a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, são as nossas histórias. E muitas vezes nós paramos até aí. Muitas vezes é natural, a gente não conhece nem os nossos bisavós. Tudo bem, mas conhecer a história é importante para que a gente não repita os mesmos erros e para que a gente tire lições preciosas para um futuro de acertos. Essa situação, irmãos, está clara. Esse é o ambiente. O pai e o avô de José tinham repetido esses erros. E José estava sofrendo do mesmo mal. Apesar de parecer algo bom. Então José vai contar, irmãos, no verso 7, a partir do verso 8 agora, então lhe disseram seus irmãos, após interpretarem seus sonhos, e o verso 9 diz, e teve José outro sonho. E aqui está a confirmação. E contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ora, esse sonho, então, é muito característico. Assim como foi o primeiro, esse sonho tem elementos, já por conta dos números e da representatividade de cada astro aqui, que podem ser devidamente distribuídos. E, dessa vez, não os irmãos de José, mas o seu pai é o intérprete do sonho e interpreta de forma correta, como qualquer um de nós poderíamos fazer aqui. É como disse, irmãos, às vezes Deus fala conosco e requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de consagração, requer uma busca, requer, quem sabe, um aconselhamento, requer uma interpretação correta, requer uma revelação. Alguém que possa nos ajudar, alguém que possa identificar os personagens, alguém que possa nos fazer entender as circunstâncias, para saber aquilo que Deus está nos tratando. Mas algumas vezes é tão claro, tão evidente, que nós sabemos. O pai de José considerou e diz assim, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Irmãos, isso aqui era exatamente o cumprimento daquilo que aconteceu na vida de José. Quando José, em seu último estado, se tornou vizir no Egito, os seus irmãos e o seu pai, já que sua mãe já havia morrido, partiram para o Egito e lá viveram.
e todos eles se inclinaram perante José, em razão de Deus ter o exaltado. Para cada circunstância da vida que passou José, Deus estava com ele. Isso é dito no texto bíblico pelo menos por 4 vezes. Deus estava com ele e Deus era com ele. Mas o mais importante aqui é que a presença de Deus era evidente na vida de José em razão da sua fidelidade. Em razão da sua fidelidade. Meus irmãos, a maneira como Deus nos trata certamente tem a ver com a forma como nós o tratamos, não de maneira retributiva, mas por saber que aquele que preserva com fidelidade a sua relação com Deus, certamente está apto para ser referência no seio da sua família. Então, no momento em que isso acontece, o seu pai guarda no coração e o considera, ele está considerando o cumprimento dos propósitos de Deus. Ele está considerando aquilo que veio acontecer lá na frente. O mais importante, irmãos, é que antes disso, porém, fazendo uma rápida digressão, voltando a algumas partes iniciais do nosso texto, vocês viram comigo que José foi presenteado de forma destacada já desde o início como filho predileto. Então imagine nos dias de hoje que essa roupa que José tinha era uma roupa de gala, uma roupa de pompa. A sua túnica, que aqui está traduzida como muitas cores, é em razão de uma tradução posterior que veio da Septuaginta, mas, na verdade, não propriamente muitas cores, mas que era uma roupa destacada, uma roupa de mangas longas, tanto com relação aos braços quanto com relação às pernas. E essa roupa, ela se diferenciava muito da roupa dos seus irmãos. Isso foi tão importante que, quando você contempla, de fato, alguém que está honrado, mesmo estando no seu mesmo patamar de igualdade, isso certamente tem a predisposição de lhe causar inveja ou desconforto. É como se o seu direito estivesse sendo negligenciado em razão do direito do outro. Essa oportunidade fez com que José estivesse destacado. E isso foi usado também como um instrumento que fortaleceu a guerra, fortaleceu toda a disposição de feri-lo ou de arruinar com a sua vida que os seus irmãos tinham. Nessa oportunidade, isso só não aconteceu porque o seu irmão Rúben interferiu, sendo o mais velho, e guardou a vida de José. Talvez não porque ele não tivesse a coragem, mas por saber que a responsabilidade cairia sobre ele. Na ocasião, mais adiante, os seus outros 2 irmãos não ficaram com a primogenitura, com o direito da primogenitura, porque eles eram rebeldes. Tanto Simeão quanto Levi. Mas José, pela sua fidelidade, alcançou os propósitos que Deus tinha. Irmãos, é necessário que, para que nós possamos representar a Deus de forma autêntica, reverente, concentrada, confiante, essas lições da vida de José estejam presentes em nossas vidas. É necessário que haja, independente do que nos aconteça, confiança em Deus. Não porque isso nos acontece, mas o que farei a partir de agora? Qual é o propósito que Deus tem? Por que Deus me causou tamanho sofrimento? Ou por que tive que enfrentar o que enfrentei? Certamente isso tem um lugar característico nas etapas que Deus delineou para que nós alcancemos um caráter aprovado perante Ele. José teve muitas provas, José teve muitas lutas, José passou por muitas dificuldades. Mas no fim da sua história, a providência de Deus está contemplada. E a experiência com seus irmãos fez com que, no fim de tudo, José não guardasse nenhum resquício de rancor e nem ressentimento. José os perdoou. José os tratou como irmãos. José os tratou como queridos. José os abençoou e os favoreceu na terra do Egito. Ocasião essa servida para que Deus preservasse o seu povo de uma miscigenação e de uma impureza causada pelos cananeus, já que era essa sua característica. Todo esse tempo fez com que o povo de Deus ficasse lá guardado e protegido no Egito, e só depois, mais para frente, se levanta um outro tipo de Cristo, que é Moisés como libertador. Mas Deus, irmãos, na sua providência, conta com o nosso perdão. Já que nós somos perdoados, perdoemos aquele que nos feriu. Já que Deus nos favoreceu, então favoreça com graça aquele que de alguma forma nos causou mal. Já que Deus provou o seu amor, nos acolhendo, nos livrando dos perigos e mesmo passando conosco em alguns perigos, faça isso por aqueles a quem Ele não se revelou ainda. Nós somos, irmãos, responsáveis
pela vida dos nossos familiares de forma direta e indireta. É necessário entender isso, mesmo que nós não tenhamos todas as ferramentas na mão, mesmo que nós não estejamos devidamente expostos de toda a responsabilidade, mas aquilo que é a nossa parte, aquilo que convém a nós, aquilo que está ao nosso alcance, deve ser feito com excelência, assim como foi na vida de José. Que Deus nos guarde, nos preserve e nos trate com a devida fidelidade que nós devemos a Ele, conforme aquilo que Ele requer de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te exaltamos. Nós nos alegramos pelo Teu agir. Nós somos felizes, Deus, porque a história de José nos comunica a providência, nos comunica o Teu perdão, nos comunica o Teu favor, nos comunica a Tua graça, Senhor.